bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e vamos fazer uma análise aí sobre a situação da Terra plana na Hit TV, né? Nós tivemos lá a participação dos canais Sem Hipocrisia e Eu e Ela Curiosa. Tivemos a participação também do Rubens, né, do Verdade Oculta. E todos viram a matéria já, mas eu queria fazer algumas análises, tá? Então eu vou focar aqui em algumas análises acerca da participação do Sérgio Sacani, do canal Space Today, né? É porque todos viram a matéria, então eu vou focar aqui única e exclusivamente na participação do Sérgio Sacani, né? E algumas frases e palavras que ele colocou lá. Então, o primeiro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente fazer uma análise. Vamos lá, vai entrar aí agora. Depois a gente vai analisar aí. Vamos lá. Por exemplo, vou voltar um pouquinho no tempo. Tem o pessoal da ufologia. Quem acredita em disco voador. Eles, lá na década de 80, eles tinham o mesmo discurso. Você pegar o discurso dos ufólogos na década de 80, que a NASA escondia tudo, que a NASA era o mal. Esse discurso ele se repete hoje com o pessoal da Terra plana. Então eles falam, não, a NASA que é o mal, a NASA que esconde tudo. A NASA... Bem, pessoal, eu respeito muito o Sérgio Sacani como ser humano, é um cara gente boa, mas percebe-se, né, que esse discurso é amarradinho de corda, né, Sérgio Sacani? Poxa, é um tipo de discurso que a gente já está acostumado e ninguém cai mais nesse discurso, a não ser aqueles que ainda não se inteiraram ainda da situação e das coisas, né? Então essa coisa de NASA, na realidade isso aí não é baseado apenas em falácia, né? É baseado também em evidências. Então a partir do momento que a NASA ou qualquer outra agência espacial deixar de nos apresentar imagens da Terra como essa, com as nuvens no céu aí, escrito sexy, quando ela parar de apresentar imagens como a Blue Marble, e quando você vai para o Time and Date, essas imagens não batem com a iluminação, segundo o site que acompanha essa iluminação. Quando a NASA parar de nos apresentar imagens como essas aí também de astronautas aí, aparecendo aí reflexo no seu capacete de câmeras, né, de cameraman filmando em piscinas, ou quando a NASA parar de nos mostrar bolhas na ISS, né? Ou quando a NASA, todo tipo de bolhas, justamente porque os seus fakes são gravados em piscinas, né? Então quando a NASA nos deixar de apresentar esse tipo de coisa, a gente pode começar a confiar um pouquinho. Porque enquanto tiver assim, gente, fica difícil confiar na NASA ou nas outras agências espaciais que praticam as mesmas coisas. Então não é baseado simplesmente em falácia você falar que a NASA mente. É baseado em puras evidências, correto? Então você possui inúmeras evidências de que a NASA mente através das imagens que ela nos apresenta, que ela compila para nos apresentar. Então a gente vê lá situações como essa aí, do cara agarrado em cabos, né? Do cara que é seguro e você ainda vê ali, por incrível que pareça, aquele pessoal que está na parte de trás ali fazendo um verdadeiro, uma palhaçada, né? Para tentar... porque ele viu que o cara deu a cambalhota ali naquele momento, e eles ficam ali um apontando para o lado, outro apontando para o outro, para tirar a atenção de que o outro já ia segurar ali, porque o cara fez alguma merda ali na hora do negócio. Tanto que os de trás viram que ia dar merda. Então ficaram ali, aponta para um lado, aponta para o outro, para tentar tirar a atenção de quem está visualizando. Então, enquanto a NASA e as agências espaciais nos apresentar esse tipo de lixo, a gente vai desconfiar, mas baseado em evidências. E não somente em ficar falando que a NASA é isso, que a NASA é aquilo. Não é só isso também. Então não é simplesmente falar. A gente fala e mostra os erros. A gente fala e mostra as atrocidades, né? Que a gente fica estarrecido. Então realmente, você dizer que a gente só fala da NASA, não. A gente pode falar da Roscosmos. A gente viu a bandeira da China triangulando no vácuo. Então a gente vê várias coisas também relacionadas, várias bolhas nas filmagens da Roscosmos, assim como vê na da NASA. Então juntando todas as agências espaciais não dá uma. Quando a gente vai avaliar os vídeos, quando a gente vai avaliar de forma séria aquilo ali, então realmente eles nos apresentam só lixo. Então por isso, não é simplesmente falar que as agências é isso e aquilo, não. A gente fala tudo isso baseado em evidências. Quando a gente pega, observa erros, e vocês não quererem enxergar esses erros, chega a ser ridículo, né?
Então isso aí é falácia, me perdoe aí, ô Sérgio Sacani, mas isso aí é um discurso amarrado de corda, né? Isso aí não é algo pensado, você já foi amarradinho de corda aí, foi o discurso normal. A segunda parte a gente vai ver aqui agora outra coisa que ele falou sobre imagens também. Vamos lá, sobre as imagens em tempo real. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala rapidinho. Vamos lá. Por dia e ficaria no Photoshop, não, agora eu vou colocar aqui que até milhares de imagens, milhares. E, além disso, imagens são feitas em tempo real. Porque existem vários sites que você acessa e acessa a imagem ali feita em tempo real, de vários satélites. Então, como você vai ficar mudando aquilo? A gente chama eles de negacionistas. Então, eles negam muitas coisas. Agora, você falar isso também, em todo o respeito que eu tenho a Sérgio Sacani, isso é muito fácil para eles compilar essas imagens como se fosse em tempo real, é só produzi-las. Isso aí não tem dificuldade nenhuma, né? Imagem em tempo real de satélite e tudo mais através de sites, isso aí é só compilar, só tem investimento, né? Isso eu mostrei, por exemplo, eu estava acompanhando uma live da ISS em que eles cortaram. Eu falei até que o astronauta fez uma mágica, mas na realidade não, eles efetuaram o corte no momento que estava ao vivo. Então algo ao vivo não pode ter corte. Ou você está ao vivo ou você está gravando, está passando algo gravado. Então é muito simples eles dizerem que está em tempo real e não está. Né? Quando você mostra uma coisa, quando eles mostram lá a Terra veloz, como a Terra em alta velocidade, de repente eles mostram ali parada, como se fosse um chroma key. Isso aí, chroma key eu faço aqui em casa, sem investimento nenhum, apenas com um aplicativo de celular. Então fica muito simples. Agora, o cara que recebe bilhões anuais de investimentos, é muito simples para ele compilar imagens, inclusive 24 horas se ele quiser. Depende do investimento que você recebe. Eu queria até agradecer o Alexandre Camilotti que enviou mais imagens. Um cidadão comum, ele pode compilar imagens como essa, que eu vou botar aqui agora. Então, dependendo do investimento, tá? Que certa agência ou certo ele tenha, ele pode reproduzir algo 24 horas, imagens compiladas, como essas aí, que um cidadão comum reproduz. Um cidadão comum, sem muito investimento, entendeu? Com programas aí que ele tiver ali no seu computador, ele reproduz esse tipo de coisa aí. Imagine uma agência que recebe bilhões de investimento, bilhões para lançar um determinado foguete, bilhões para lançar um suposto satélite. Imagina quanto de dinheiro não entra, né, nessas coisas. Então a gente tem, por exemplo, em estúdios, como a gente vê que eles são amarrados por cabos ali, a gente tem, por exemplo, o funcionamento disso em estúdios também. Então fica muito simples. Se um cidadão comum, sem investimento nenhum, ele consegue compilar imagens como essa, eu consigo fazer um chroma key aqui na minha casa com um aplicativo do celular, e quiçá a NASA e as agências espaciais com os bilhões que são investidos, o que eles não seriam capazes de fazer. Operação do erro total, gente. Isso aí é operação do erro total. Seja o homem mentiroso e verdadeiro criador, segundo o que está escrito. É assim que a gente, entendeu? Então a ciência dos homens é loucura diante do Criador. É assim que a gente aprende. E assim, falar de investimento de imagem em tempo real, isso aí qualquer ser humano com pouco investimento ele faz de imagens como essa que eu mostrei aqui. Entendeu? Eu faço um chroma key aqui na minha casa, já estive na ISS, por exemplo, lá consertando a ISS, já fiz um vídeo aqui com investimento zero, tá? E no site, quando você vai ao vivo, não tem nada de ao vivo, não tem nada de 24 horas ao vivo. É tudo mentira. Você chega lá, eles cortam, eles compilam, eles vão para outra cena. Então o troço não é ao vivo, tá? Eles jogam isso. Eu fui lá numa filmagem que deveria estar ao vivo, eles cortaram, eles colocaram outra cena. Então ou é ao vivo ou você corta e compila. Então é fácil, eles jogam aquilo ali na cara do gado, o gado nem enxerga, aplaude ainda. Então, pelo amor de Deus, dizer que sobre imagens, se eles têm como ficar reproduzindo a imagem, é só produzir com antecedência e depois ir mandando. Isso é fácil, com investimento de bilhões. O cara faz aquele tipo de coisa ali com nada, com zero de investimento. Por que a NASA com os bilhões não pode fazer, ou seja lá a NASA, a Roscosmos, a ESA, com os bilhões que recebem de investimento, elas podem fazer muito mais. Entendeu? Para enganar o gado. Então isso aí também é uma historinha amarrada de corda. Isso aí é fato que não é verdadeiro, né, Sérgio Sacani? Isso aí seria fácil. A segunda parte é que ele fala
a terceira parte, é que ele fala de negacionismo. Vamos dar uma olhadinha sobre negacionismo. Vamos lá, vai entrar aí agora. Eles negam muitas coisas, negam vacina, por exemplo, são anti-vaxxers, né, que são famosos, negam o aquecimento global, negam o fato da Terra ser esférica e por aí. Bem, Sacani, isso aí é mais um estereótipo que o sistema arrumou para poder... toda vez é assim, gente, o sistema ele trabalha dessa forma. Tudo que incomoda ele vai para desmerecer aquilo que está incomodando, ele cria um estereótipo para aquilo ali. Então você tem já, por exemplo, teoria da conspiração, né? Por mais que você tenha todas as provas, todos os fatos que o sistema, a gente tem, por exemplo, o exemplo das Torres Gêmeas, a gente tem vários exemplos de que o sistema, ele produziu aquilo, ele fez aquela merda, e aí quando as pessoas descobrem e acham, encontram as evidências sobre tudo aquilo ali, o sistema vai, o que ele faz? O sistema, ele vai e cria um estereótipo para aquelas pessoas que descobriram aquelas farsas ali. Então ele cria alguns estereótipos, por exemplo, teórico da conspiração. Foi um estereótipo que ele criou para desmerecer. Então não importa o quanto que você apresente de provas sobre aquilo ali, o sistema já criou um estereótipo. E as pessoas que estão presas à Matrix, que estão, né, aquele gado manipulado, por mais que você apresente as evidências, ele vai sempre falar, não, isso aí é teoria da conspiração. E agora, nesse caso, eles criaram outro estereótipo, que são negacionistas, né? Então ele diz aí que nega vacina, nega não sei o que, ele já está metendo outro assunto que não tem nada a ver com a Terra plana, para poder, isso aí é também outro discurso amarrado de corda. O Sérgio Sacani foi bem preparado com esse discursozinho amarrado de corda, né, Sérgio? Deu para perceber. Então ele já misturou a questão de vacina, já só colocou todo mundo no mesmo balaio. Se a gente está falando de terra plana, o que tem a ver de falar em vacina, né? O que tem a ver em falar em aquecimento global? Até porque na questão do aquecimento global a gente também se baseia não só nas evidências, como em especialistas que comprovam que isso não existe, são problemas cíclicos, né? Ora tem mais gelo na Antártida, ora não tem, ora tem mais gelo no Polo Norte, no Ártico, ora não tem. Isso aí são cíclicos, vai de décadas para décadas. Então não existe realmente nenhum aquecimento global, nada disso. Coisa sobre camada de ozônio, tudo isso farsa. Então a gente tem especialistas que evidenciam isso. Então então essa coisa de negacionista é mais um estereótipo criado pelo sistema, e o Sérgio foi ali com a palavra na ponta da língua para poder colocar. É o objetivo dele defender isso, o sistema mesmo, e por isso o discurso deles todos são muito parecidos. Eles possuem aquele discurso amarrado, né? Então eles já vão colocando outros assuntos que não tem nada a ver com o próprio assunto, colocando todo mundo no mesmo balaio, como se fosse mais o assunto ali da Terra plana, né? Então ele criou essa coisa de negacionista, algo que o sistema criou para poder desmerecer os fatos, né? Porque se você apresenta os fatos, então eles te chamam de negacionista, assim como teórico da conspiração, para desmerecer. Não importa quantas provas você apresente, eles criam esses estereótipos, e o Sérgio estava bem, decorou bem o texto, né? Então vamos lá. Agora ele vai falar coisas sobre fuso horários, estações do ano e distância do Sol. Vamos dar uma olhada aí rápida? Vai botar aí agora, vamos lá. Vamos lá. Que história é essa? As contradições, por exemplo, de quem pensa que a Terra é plana, enfim, dessas pessoas que estão falando na internet a respeito disso, com muito sucesso, por sinal. Assim, a gente consegue facilmente, né, mostrar que não é. Coisas assim que a gente faz aqui sem ter muita tecnologia, sem precisar de nada, né? A própria questão do fuso horário, né? Como que o horário varia? Como que agora aqui é de dia, e se eu ligar lá no Japão, na Austrália, eu vou falar com um amigo meu lá que está de noite. Entendeu? Isso aí eles não conseguem explicar. As estações do ano, que é provado que é por conta da inclinação da Terra. A estação do ano não existe pelo fato da Terra estar perto ou longe do Sol. É pelo fato da Terra ter o eixo inclinado. Como que eu vou pegar uma Terra plana, né, que é um disco que eles falam, e como que eu vou inclinar aquilo para gerar as estações do ano? Outra coisa, né, distância do Sol, distância da Lua. Né, existe uma frase na Bíblia lá que fala, né, que Deus colocou luminares, né? Tanto que os terraplanistas chamam a Lua e o Sol de luminares. Bem, pessoal, o Sérgio Sacani, ele sabe muito bem como funcionam os fusos horários,
as estações do ano na Terra plana, então ali ele usou de demagogia, né? O Sérgio Sacani sabe muito bem que existem modelos, né, para comprovar as estações do ano. Ele conhece muito bem os modelos, então o que ele fez ali foi usar de demagogia, né? Então, isso já isso aí, apesar do Sérgio Sacani ser gente boa, isso é feio, né? Fazer isso, porque ele sabe como funciona. Ah, não é possível os fusos horários, não é possível a estação do ano, então ele fazer isso. Ele sabe que existe um modelo, ele conhece o modelo, então ele fala isso, que a gente não consegue explicar isso, é pura demagogia, e nessa parte foi feia, né? Apesar de ter levado ali o discurso amarrado ali, né? Conforme eles todos têm um discurso parecido, mas nessa parte aqui ficou feio porque usou de demagogia, né? Então vamos lá. Fuso horário é muito simples, pô. O Sol, quando circula no plano, no momento que ele está de um lado tá claro, no momento que ele está do outro tá escuro, e os locais onde o Sol fica mais tempo durante o dia e tal vai depender do giro dele nos trópicos, que inclusive o giro dele nos trópicos é o que vai proporcionar as estações do ano, e eu afirmo, tá? Na Terra plana faz muito mais sentido, né? Por causa no modelo do globo, tá? Quando você apresenta um modelo do globo, quando ele nos apresenta apenas a inclinação da Terra, como ele nos apresenta nesse modelo, não seria com o Sol a 150 milhões de quilômetros de distância, não seria possível uma discrepância climática tão grande como nós temos. Então, com o Sol a 150 km, apenas com o suposto eixo de inclinação da Terra de 23,4 graus, não seria compatível com as discrepâncias climáticas que a gente tem. Por exemplo, a gente mostra aqui Santa Catarina, né, no verão, no inverno, a gente mostra Toronto, no Canadá, no verão, no inverno, inclusive o deserto do Saara, né? Então, essas discrepâncias climáticas que ocorrem apenas com o eixo de inclinação de 23,4 graus ou 24,3, eu sempre me confundo nessa parte, não seriam capazes de criar discrepâncias climáticas tão grandes como a gente vê aí no modelo do globo, né? Apenas com o eixo de inclinação não seria possível. Então, na realidade, só a partir daí a gente já começa a perceber que na Terra plana, com o giro do Sol nos trópicos, né, por ele estar mais distante, quando ele está no Trópico de Capricórnio, a gente entende por que é um inverno tão rigoroso lá no Polo Norte, quando ele está no Polo Norte, por que um inverno tão rigoroso na parte sul. Então, só com isso aí a gente já consegue perceber isso. Inclusive tem uma hora que ele fala também ali sobre a distância do Sol, né? Então tem uma hora que ele cita até Eratóstenes, né? Que com as varetinhas ali em cidades diferentes, ele pôde ver que a Terra não era esférica, que a Terra não era plana, mas na realidade Eratóstenes considerou um Sol muito longe, né? Então se Eratóstenes considerasse um Sol próximo, todos esses experimentos dele dariam e seriam possíveis numa Terra plana. E eu quero ver um Sol distante, como ele falou de distância do Sol, eu quero ver provar que um Sol distante a 150 milhões de km por hora possa reproduzir um reflexo como esse aí. Reflexos, né? Um Sol a 150 milhões de km produzir um reflexo como esse, né? Tão pequeno ali. Então esse tipo de reflexão ele só é possível porque o Sol está bem mais próximo do que eles nos ensinaram, entendeu? Então só por isso aí, só essas imagens, ele inclusive disse que a 35 km já seria possível ver a curvatura da Terra. E esses balões que eu estou mostrando o reflexo do Sol que provam um Sol mais próximo, esses balões estavam aí a cerca de 35 e um pouco mais. E você não vê a curvatura nenhuma. Então eu estou mostrando, uma coisa é o Sérgio Sacani falar. Ele falou que a 35 a gente conseguiria ver a curvatura. Eu estou mostrando que balões que estavam a 35 e pouco mais de 35, 40, não mostraram curvatura nenhuma. Então tudo vai depender entre o que você acreditar, no que falam, no que uma pessoa fala e no que uma pessoa mostra. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Eu estou mostrando esses balões que mostram o reflexo do Sol estão a mais de cerca de 35 ou mais de quilômetros de altitude, mostrando um reflexo do Sol com o Sol bem mais próximo e mostrando que não existe curvatura. Então já tivemos até o foguete que chegou a 120 km e não mostrou curvatura alguma, né?
Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Então, tudo fica... Então, aí você vê que quem são os negacionistas, né? Quem é que nega a realidade. Então, uma coisa é você falar, outra coisa... Eu estou mostrando que não é assim como ele falou. Então, é bem diferente, né? Então, agora, a outra parte que ele falou... ele fala sobre as estrelas girando. Então, vamos lá que vai fazer uma curva. Vamos lá, vamos ver o que ele fala aí rapidinho. Então você liga a máquina ali, deixa 20 minutinhos ela ligada, você vai ver as estrelas girando. Entendeu? Então, só isso aí já ia mostrar e aí fica fácil de até de provar que não é plano, porque se eu considerar um modelo. Então não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é bem assim como ele mostrou. Nós tivemos experimentos na antiguidade que mostraram lá a luz de determinadas estrelas e mostraram que o que gira é a questão do éter, né? Das estrelas. A gente já mostrou isso, mas na realidade as estrelas vão fazer um círculo dependendo do local em que você estiver, né? O Raí mesmo fez uma time-lapse, se eu não me engano, não sei se foi nas equatoriais, né? Nas constelações equatoriais, e elas te mostram ali retas, né? Então vai depender da localização. Então é claro que nós não temos respostas para tudo, né? Por exemplo, no caso da Polaris, né, com a Terra inclinada, né, com a Terra ali inclinada, como ela se mantém no Polo Norte fixa, isso aí nenhum globalista consegue reproduzir, né? Como que a Polaris acompanha aí esse giro com a Terra inclinada aí nesse samba do crioulo doido, nenhum globalista consegue reproduzir. O equinócio, ninguém conseguiu reproduzir no globo também. Então a gente está avançando em questões de estudos do equinócio, do solstício, tem vários avanços. A gente também, eles não reproduzem no globo. Primeiro ponto, não tem reprodução de equinócio no globo, tá? Nenhum dos experimentos que eles mostraram que na realidade foram alguns truques ali. Não colocaram a bola inclinada, quando colocaram não giraram para mostrar. Porque você colocar um laser com a bola girando parada é a mesma coisa de eu pegar uma terra plana e colocar o laser em cima da linha do Equador. É o mesmo efeito. Colocar um laser e colocar a terra plana num disco, por exemplo, de vinil, como se fosse um disco de vinil. O laser vai ficar sempre ali na linha do Equador, isso não prova equinócio, né? Então eu preciso girar, mostrar a sombra reta durante as 12 horas, que assim se faz, e não tem reprodução disso no globo. Na Terra plana nós estamos avançando nos estudos, né? Na questão da refração e tudo mais, então não temos respostas para tudo. Eles tiveram 500 anos para provar o globo deles, com todos os bilhões de investimento, e agora querem que nós provemos a Terra plana sem investimento nenhum, né? Com a cara e com a coragem aqui, lutando contra tudo e contra todos, tirando do nosso próprio bolso para investir. Eles querem que em 3 anos de estudos a gente já tenha resposta para tudo, coisas que eles não têm no globo de 500 anos, e eles recebendo bilhões de investimentos por ano. Então fica difícil, né? Querer fazer essa comparação. O Sérgio Sacani foi com um discurso ali amarradinho de corda, mas na realidade não provou nada, né? Então veio com um discurso ali para tentar desmerecer, aquele discurso amarrado, né? Inclusive fazendo demagogia, coisa que ele sabia que, como era no modelo, ele falou que a gente não conseguia provar. Então não é bem assim, né, Sacani? Porque na realidade os globalistas não conseguem provar, né? Nada disso aí. Não conseguem mostrar o giro, não conseguem provar os movimentos da Terra. Inclusive tivemos campanhas aí pagando 10 mil reais para quem pudesse provar o movimento da Terra. Então ninguém apareceu para provar. A Terra girando 1.666 km em volta do seu próprio eixo, a Terra girando a mais não sei quantos mil quilômetros em torno do Sol, mais não sei quantos milhões de quilômetros por segundo lá com a galáxia em torno do universo. Então, todo ano a gente tem aqueles eventos cíclicos, né? Chuvas de meteoros, que são na realidade efeitos ionosféricos. Nós temos ali vendo as mesmas estrelas, as mesmas constelações, com todo esse giro louco. Então o que prova tudo isso, que nada desse modelo deles funciona, é justamente a ciclicidade dos eventos, né? Então ele tem uma hora que ele fala em eclipse também, então eu quero ver ele provar sobre o eclipse, como o mestre deles lá, o DeGrasse Tyson, nos mostrou que a Terra era como uma pera, não pera asiática não, porque se fosse pera asiática ele falaria maçã, né? O que ele falou sobre a pera foi para poder provar, por exemplo, voos que demoram mais, né, na parte de baixo, né, que são mais longos e utilizam aviões com maior velocidade,
Então foi para poder provar, por exemplo, essas questões que ele afinou em cima e alargou embaixo. Mas na realidade é porque o trópico de Capricórnio é maior do que a linha do Equador, a linha do Equador é maior do que o trópico de Câncer, né? Porque o Polo Norte é no centro. Então ele, para tentar explicar essas discrepâncias, né, no modelo deles, ele falou que a Terra era uma pera mesmo, tá? Ele falou que era oblata, mais gordinha embaixo e tudo mais. Foi o que ele falou. Então eles tentaram com aquele argumento ridículo que era pera asiática, mas não colou para ninguém, né? Então o eclipse na realidade deveria ser assim, né? Então no modelo deles, porque já que a Terra tem o formato de pera, né? Então na realidade nem isso eles podem provar. Eles não têm como provar que os eclipses são a sombra da Terra na Lua ou no Sol, a Terra, né? Fechando o Sol ali, né? Encobrindo, ocultando a luz do Sol. Eles não têm como provar isso porque já tivemos eclipses solares, o Sol eclipsado e a Lua acima do horizonte. Então, na realidade, no caso a Lua, né, ocultando o Sol. Eles não têm como provar que a Lua estava ocultando o Sol no eclipse, porque nós já tivemos na história Sol eclipsado e Lua acima do horizonte. Então, na realidade, isso tudo comprova que não tem nada a ver com sombra da Terra na Lua, não tem nada a ver, são outras questões que reproduzem o eclipse e que a gente tem estudado, e tem várias pessoas aí estudando sobre isso, que já deram até algumas respostas, né? Então, sobre outros corpos, sobre outros astros e tudo mais. Então, na realidade, essa foi a análise que eu fiz da participação do Sacani ali, e realmente usou muito de demagogia nessas questões. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globalode chora e mamãe não vê. Tamo junto, gente.